sou o Capitão Filgueiras, eu sou orientador do Grupo de Estudos Doutrinários da Cruzada dos Militares Espíritas. É o nome que a gente dá à agremiação dos cadetes que são espíritas aqui da AMAN. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Hoje é um dia de festa. A academia está iniciando as suas comemorações do Aspirantado 2018 com os cultos religiosos. Hoje aqui nós estamos então reunidos para a gente poder fazer aquele agradecimento ao nosso Pai Celestial, ao nosso Criador, por estarmos aqui, por toda essa oportunidade. Antes da gente iniciar, gostaria de pedir que, se os senhores puderem, desligar os celulares, e vou convidar um colega, um companheiro, o Capitão Rondon, que foi por grande parte do ano aí, e no ano passado também, o orientador dessa agremiação. Vou chamá-lo, vou convidá-lo para fazer a nossa prece inicial. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindos à nossa academia. E é com muita alegria que hoje a gente está aqui presente para que mais uma turma se forme, né? Então, como o Filgueiras falou, a gente estava junto aqui há 10 anos atrás, a gente estava aí do outro lado sendo formado, e agora a gente pode estar aqui passando um pouco da experiência que a gente teve ao longo desse tempo. E a gente pode dizer aos familiares que estão aqui presentes que seus filhos estão mais do que preparados para a tropa, para aquilo que eles vão fazer, para a realidade que eles vão encontrar. Vamos fechar os nossos olhos, tomar uma posição adequada na cadeira, que continuemos com o nosso pensamento elevado a Jesus. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, muito obrigado porque estamos aqui presentes para comemorar a vitória desses jovens. E a vitória não é apenas deles, mas dos familiares, dos amigos, das namoradas, de todos aqueles que apoiaram nessa caminhada que não foi fácil, mas que com certeza valeu a pena. Porque quando olhamos para tudo pelo que passamos, somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos deu força, porque o Senhor nos amparou, através de pessoas amigas, através de pessoas queridas. Abençoe, Pai, o nosso dia de hoje, os nossos cultos que aqui estão sendo realizados, espírita, católico, evangélico. Abençoe a nossa colação de grau, nossa formatura. Muito obrigado, Pai, pela proteção constante que o Senhor concedeu a esses jovens em sua caminhada acadêmica. Que hoje, esse estudo aqui que nos será feito, possa nos trazer consolo, nos trazer esclarecimento, que é aquilo que a doutrina espírita traz para todos nós. Pai, esteja conosco, guiando o nosso caminho, guiando esses jovens, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, para iniciar a nossa palestra, antes de chamar o nosso palestrante, então, o palestrante de hoje é o senhor André Luiz Ruiz, é presidente da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, localizada em Campinas, São Paulo, e ele é um convidado dos aspirantes de hoje, né? O senhor André Luiz, ele é palestrante, ele tem vasta experiência na doutrina espírita, tem alguns livros psicografados que estão publicados, mas além disso é presidente desta casa em Campinas, que dá apoio aos alunos na SPSEX. Então, com orientação do Coronel Pedro Paulo, que está aqui presente, esse ciclo que hoje está se terminando, quando ele se inicia lá na SPSEX, durante aquele ano, os alunos eles também têm orientação lá. E muito dessa orientação, essa orientação ela passa pela prática na casa do seu André Luiz, e não é à toa que hoje os aspirantes chamaram ele para poder ser o nosso palestrante. Então, vou convidar o senhor André Luiz para poder fazer a nossa palestra de hoje. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos tenentes, daqui a algumas horas é uma honra deixar a nossa casa, aquela que vocês estiveram tantas vezes ajudando a montar pizzas, a levar alimentos, a se dedicar ao lado também importante da vida, e reencontrá-los aqui nesta marca temporal tão significativa.
Continuamos os mesmos irmãos de sempre, naquela casa pequena, que se honra também pela constante entrega do casal Coronel Pedro Paulo e sua esposa, a generala Cláudia, que com o seu empenho, com a sua atenção às necessidades do espírito, daqueles jovens que deixam suas famílias para começarem a vida militar, também podem encontrar um respaldo da fé, da capacidade de superar obstáculos. E para nós, isto representa, sim, algo de formação muito importante. Participar dessa festa é termos essa dupla alegria de conhecer pais, amigos, companheiras daqueles mesmos rapazes que estão ao lado deles desde aquele tempo ou que estão também agora dando-lhes o apoio. E mais importante, na consciência de todos nós, é encontrarmos em uma academia militar a abertura para a construção do caráter que envolve não apenas a boa pontaria, o cálculo adequado na trajetória dos obuses, as estratégias que venceram batalhas decoradas de frente para trás, de trás para frente, o entendimento da organização logística que faz com que o sucesso de uma empreitada seja garantido. Tudo aquilo que é importantíssimo na missão de cada um, que representa também a ação do bem a serviço da pátria, mas acompanhada da noção superior de que nós somos sim subordinados a superiores que antes de nós se dedicam a esses mesmos objetivos, mas que o mais importante de todos os superiores ainda é um subordinado da força cósmica, que mantém toda a vida do universo e nos ajuda a vencer etapas, para que a partir dessas etapas vencidas, nós tenhamos novas etapas, mais amplas, mais profundas. Não nos esqueçamos que o próprio comandante máximo desta organização militar exemplifica a sua coragem, dirigindo a instituição mesmo de uma cadeira de rodas, com todas as justificativas para poder estar no hospital, para dar baixa, para deixar o dever, cumpre o dever acima de suas próprias forças. E uma vez que todos nos sintamos sensibilizados pelo seu exemplo, sejam os que vestem a mesma farda, sejam aqueles que admiram a altivez do caráter, como os civis que, como nós, observamos o esforço valoroso. É este o espírito que se submete à grandeza divina. É esta alma, porque não são patentes ou funções que representam
a dignidade, a decência, os valores. São como cada um os desempenha. Desde o soldado na guarita de plantão, que enfrenta o sono, ao que está tomando conta de armários. E eu me lembro que quando aluno da escola de cadetes, meu primeiro plantão de domingo foi num domingo de Páscoa. Todos os alunos tinham viajado. E naquele 1978, eu era o plantão da hora, daquele fim de tarde, quando o sol vai se pondo, e eu tinha que tomar conta de armários, antes que chegassem os alunos. Como pode o soldado, como pode um aluno, como pode um tenente, como pode um capitão, como pode um coronel se queixar quando seu comandante, na cadeira de rodas, enfrenta a própria enfermidade para demonstrar a todos os outros o significado do dever? É esta realidade que a nossa sociedade, pelos processos evolutivos naturais, parece que precisou esquecer-se, uma vez que entregou-se naquilo que é mais fácil, que é o cultivo de direitos, que é a exigência de favores, que é a construção irresponsável de pedir coisas sem cumprir suas tarefas. Felizmente, começa a perder espaço, graças exatamente às condutas sóbrias, decentes, lutadoras, honestas, que sempre foram a raiz do que encontramos nos lares, quando educados por pais e mães, que recebendo dos seus ancestrais os mesmos valores, também nos ensinavam que não se constrói a sociedade digna senão com o cumprimento de deveres. Mesmo com o sacrifício do seu tempo, do seu salário, do seu conforto. E ainda que eu não tenha a honra de vestir a roupa que vocês vestem, participo dos mesmos ideais que vocês cultivam, como um cidadão, como todos nós da nossa instituição, como cidadãos também aprendemos, porque outra coisa não faz o esforço do Cristo e a lucidez racional da doutrina dos Espíritos, senão nos ensinar a respeito dos valores, a respeito dos deveres. Uma das perguntas do Livro dos Espíritos, esta obra básica, que nos serve também de roteiro para meditarmos a respeito de muitas coisas, e que foi o primeiro livro editado na Terra, falando a respeito disto, a sobrevivência da alma, a responsabilidade por cada ato praticado, o que vamos encontrar depois que a vida física acabar, porque como dissemos aqui, mesmo o general comandante desta força, quando chegar a hora de voltar à vida da verdade, não será mais um general,
Será apenas, talvez, vilas boas. E só terá a exornar-lhe, a enfeitar-lhe a alma, não os decretos, não os ofícios, não as portarias que tenha assinado, mas o bem que tenha feito. Não serão mais as estrelas do seu uniforme, não serão mais o ramo de café que ornamenta simbolicamente a riqueza da pátria. Será apenas o que, como um ser humano, ele tenha feito no sacrifício de si mesmo. Para que entendam o significado dos deveres, só uma das questões do livro dos Espíritos já é suficiente. Nós estamos acostumados a pensar que a vida é um devolver o bem que a gente tenha feito. E quando temos a noção racional de como funciona esta lei, não é difícil imaginar que também o mal que a gente tenha feito, porque é da justiça que isso seja, visite aquela pessoa que tem errado. Porém, a responsabilidade sobre os deveres que os Espíritos nos ensinam vai muito além disto. Na questão 642 do livro dos Espíritos, Allan Kardec, que é o codificador da doutrina, indaga: bastará não fazer um mal para ser agradável a Deus? E para garantir a sua posição futura? Muitas pessoas usam essa filosofia: não, eu não prejudico ninguém, eu não desejo fazer mal para as pessoas, a minha filosofia é esta: eu não atrapalho os outros. Basta ser isto para ser agradável a Deus e para que na vida futura nós tenhamos um lugar melhor? Os Espíritos respondem: não, não basta. E então explicam o que é necessário. É preciso fazer o bem. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Ah, então eu já faço, eu já dou umas moedas no semáforo, eu já pego o pão velho e entrego para a instituição fazer farinha, eu já pego as roupas que eu tenho guardadas no guarda-roupa que ninguém usa, que estão estragando sozinhas, e dou para os pobres. É este o bem? Também não é. É preciso fazer o bem. E em qual limite? Bom, eu vou descansar aqui e se sobrar tempo eu visito uma pessoa no hospital. Também não é. Ah, eu estou economizando, eu não posso ajudar ninguém porque esse dinheiro é para eu fazer minha viagem no ano que vem. Também não é. Ainda que você possa estender a ajuda a um faminto, vestir a nudez de uma pessoa com uma roupa que você já usou, ou passear de vez em quando, porque é muito justo isto. Quando os Espíritos respondem a essa resposta, eles dizem: não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, no limite de suas forças. Não é do seu tempo, não é do seu dinheiro, não é no limite do que te sobra, é no limite de suas forças. E eles explicam por quê. Porque todos vão responder pelo mal que decorra de um bem que você não tenha feito quando podia. A responsabilidade de viver é muito maior do que a gente imagina. O mal recebe o mal, é justo. O bem recebe o prêmio, também é justo. Mas você imaginar que na sua exata medida, na exata medida da sua omissão, você será responsável pelo mal que surja de um bem que você não fez quando você poderia ter feito. Isto revoluciona em nós a maneira pela qual nós olhamos nossa vida no caminho dos homens. Geralmente vivemos como se fôssemos
passear, como se fôssemos juntar bastante, como se a nossa missão fosse ter filhos e criá-los. Ainda que isso possa ser muito nobre, como é possível que nós olhemos para os filhos, para a família, e como pais e mães, sejamos bons, mas sejamos maus como maridos, sejamos más como esposas? Como é possível que, sendo bons e como maridos e esposas, sejamos péssimos cidadãos, negociantes, interesseiros, sem nos emocionar com o sofrimento daqueles que vão suportar as carências que nós fazemos eles sentirem? Não será pelo fato de roubarmos o povo para garantir o leitinho das nossas crianças, matando as crianças das outras pessoas, que nós seremos considerados bons espíritos. E que será também julgado este nosso irmão, que mais do que a sua capacidade de liderar na saúde, tem sido testado a liderar na enfermidade. É importante, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós não nos esqueçamos nunca que nós somos soldados do bem na terra. Não importa qual seja a quantidade de estrelas que carreguemos nos ombros. Soldados da verdade, soldados da decência, soldados da esperança. Muitos de vocês, se já não foram, haverão de ser aqueles que resgatam criaturas perdidas no meio das florestas, que ajudam a recuperar pontes, que levam a salvação a comunidades, que organizam sistemas de saúde pública, que drenam pântanos, que abrem fossas. Serão vocês a esperança no meio da selva, no meio do vazio, um vazio que naturalmente não será enchido por 2 ou 3, mas que poderá ser menor, se ao invés de apenas vocês se postarem como oficiais, se lembrarem que são soldados do Criador de todas as coisas, o mesmo que vai chegar e dizer: Vilas Boas, preciso de você agora deste lado, deixa este corpo cansado, para que outro te substitua, vem ser soldado aqui do meu lado, do meu exército do bem. E ele não poderá dizer: não posso ainda. Como todo bom soldado, precisa dizer: sim, Senhor, estou pronto. A mesma coisa que vocês faziam quando lá em Campinas, na nossa pequena instituição, eu ou minha mãe, a Odete, a fã do Manso, que era o anjo da guarda dela, eu preciso de 3 voluntários, apareciam 8. Não, são só 3, não são 8, são 3. E depois precisava de alguém, e não precisava pedir muitas vezes, sempre: sim, senhora, sim, senhor, como faço para ajudar? Onde precisam de mim? Lavaram um banheiro, lavaram o chão, carregaram mesas, levaram o lixo. E mais do que isto, tudo isto fizeram com alegria, não como quem cumpre um dever com raiva, não como quem se chateia por ter que fazer uma coisa, não como quem julga os outros: eu podia estar estudando, mas tenho que ficar aqui porque o coronel Pedro Paulo pegou no meu pé, me tirou do castigo lá e agora eu trouxe para cá, depois eu vou ter que voltar. Não, nunca, nunca. Este sim, Senhor, a vida vai pedir de todos nós, muitas vezes sem nos aplaudir, muitas vezes sem ser reverenciado,
como mesmo os próprios militares e os próprios civis brasileiros não imaginam o esforço que significa coordenar a burocracia de uma força armada como esta, a benefício de toda a nação. Sim, Senhor, representa aquilo que nós dissemos que seria o título do nosso encontro hoje. Aquilo que nós reverenciamos na nossa bandeira. Quanto custa de cada um de nós obedecer a ordem para garantir o progresso? E quanto de progresso nós queremos que seja de todos, não só do nosso ser? Quanto saberemos renunciar para que os projetos do General Supremo sejam feitos, sejam construídos? Como homens, como saberemos renunciar ao nosso ponto de vista para compreender a nossa companheira, para ter-lhe amizade e respeito, para olhar com carinho o que significa ser esposa de um militar que não pode ter amigas, porque nunca fica mais do que 2 anos no mesmo lugar. Tem que seguir com ele para onde ele for. E às vezes não pode ter sequer as vaidades naturais que no mundo de prova e expiação nós encontramos tão comumente apresentadas nos meios de comunicação. Como não compreender e se dizer alguém que deseja que o mundo melhore, se para isso a melhora tiver que ser só segundo o meu ponto de vista? Como também não apoiar o companheiro que vem depois de um dia inteiro de trabalho, estafante às vezes, injustiçado pelo sistema de comando, pela burocracia de uma instituição que é tão difícil de ser coordenada, e chega nervoso, chega aflito, e não pode acompanhá-la em um passeio, e não pode ser aquele companheiro que ela gostaria dos tempos de namoro. Como cumpriremos nossos deveres e como poderemos progredir como família, se não aprendermos a fazer o bem no limite das nossas forças, a compreender o esforço de ser pai, não de ser superior, que é o grande problema, que às vezes toma a mente de homens e mulheres que estão vinculados a essas forças hierarquizadoras na sua estrutura de comando. E às vezes esquecem do principal, às vezes esquecem do problema, às vezes pensam que os outros são o problema. E para que nós pensemos sobre isso, me ocorre uma historinha. Uma moça ia fazer uma viagem de avião. Só que quando ela chegou no aeroporto, a viagem seria muitas horas depois. Então ela foi a uma livraria, comprou um livro. E como ela teria que esperar e ficar lendo, ela comprou um pacote de biscoito. Aí ela foi para a área VIP, onde ela ficaria sentada todas as horas até esperar o embarque. Sentou-se ao lado de uma pessoa que estava ali do lado com ela, pôs as coisas assim, começou a ler o livro. E começou a se entreter tanto no livro, que de repente percebeu que estava com fome. Pegou um pacote de bolacha, de biscoito, que estava aberto aí do seu lado, na cadeira, e começou a comer. E quando ela fez isso, ela percebeu que o outro homem que estava do lado pegou o mesmo pacote, tirou um biscoito e pôs na boca. Ela ficou tão chocada com isso, que ela quase quis dar um soco no olho do homem. Que cara ousado é esse pegar o meu biscoito? Aí ela foi lá e pegou outro biscoito para ver o que ele faria. Ele foi lá logo depois, pegou um biscoito também e pôs na boca. E ela foi ficando, como toda mulher, calma,
tranquila, assim, compreensiva. Ela foi ficando assim tão indignada que ela resolveu nem falar nada para o homem. Ela queria comer o biscoito. Não estava mais nem muito prestando atenção no livro. Aí quando chegou, que ela tirou o penúltimo biscoito, ela pensou: quero ver o que esse bandido vai fazer agora com o último biscoito que sobrou. Aí o cara olhou, tinha só um biscoito, ele pegou, cortou o biscoito na metade, pôs a metade no saco, comeu a outra metade, se levantou e saiu. Foi bom que ele se levantou e saiu, para não apanhar na área VIP do aeroporto. A mulher pegou o último pedaço do biscoito, que agora tinha gosto de fel, né? Comeu, falou: que desgramado esse cara, bandido, fica pegando o biscoito dos outros e nem pede, nem solicita que a gente conceda a ele, que folgado. Mas daí, passou mais um tempo, chegou a hora de embarcar, ela entrou no avião, se sentou, relaxando, depois de tanto estresse com o cara que estava roubando o biscoito do pacote dela. Abriu a bolsa para tirar o óculos, para continuar a leitura, quando ela percebe que dentro da bolsa estava o saco de biscoito que ela tinha comprado, fechado. Entenderam? O biscoito que ela estava comendo não era o dela. Ela estava roubando o biscoito do homem que estava sentado lá, provavelmente tinha aberto o pacote, deixado ali, e ela pensou que fosse o dela, porque distraída assim, né, lendo, meu biscoito, tof. E ela se ofendeu com algo que era ela que estava fazendo. Era ela quem estava roubando o biscoito. E é claro, o homem podia reclamar, podia achar ruim, podia ter sentido a mesma coisa, mas ao invés de ele ficar nervoso, quando chegou no último biscoito que podia ser dele, ele ainda dividiu, deixou no pacote. Deve ter pensado assim: essa esganada deve estar com fome, vou deixar o último biscoitinho para ela. Quantas vezes nós também não nos ofendemos? Quantas vezes nós também não criamos situações difíceis imaginando que a culpa é dos outros? E de verdade somos nós que estamos comendo, que estamos tomando, que estamos agindo da forma errada. A nossa atitude neste teor acontece geralmente por uma coisa que se chama orgulho. E quando falamos de instituição hierárquica, nós temos os componentes mais poderosos para estragar aquilo que de verdade deve ser a alma de uma ordem que garante o progresso, que é justamente o status pessoal de estar acima de outros, esquecendo-se que está abaixo de muitos. Quando a nossa vaidade, o nosso orgulho se esquecem de quem nós somos soldados, nós vemos o nosso subordinado como aquele que tem que nos obedecer. Nós vemos as pessoas que estão sob nossa responsabilidade como aquelas que precisam nos prestar continência. Uma vez, na instrução militar dos primeiros anos da academia em Campinas, da escola preparatória, o oficial que estava ensinando a hierarquia vinha com aquela lição tradicional de que o subordinado presta primeiro a continência ao superior. É uma deferência, não é um dever.
Fica sendo um dever quando nós nos esquecemos dos valores que estão por detrás. Mas deverá ser sempre uma deferência, uma homenagem. E então, tem sempre aqueles que a hora que abrem as perguntas, costuma perguntar: mas tenente, e se são dois que estão no mesmo posto? E o tenente explica: geralmente, em função de ser uma homenagem, o mais jovem no posto saúda o mais antigo com a continência. O mais jovem, ele está há menos tempo. O outro tem todo um trabalho já feito que ele ainda não conseguiu realizar. O que também significa uma admiração por esse esforço. Porque poderia não ter resistido, poderia ter achado ruim, poderia ter ido embora, ter abandonado a caserna, mas está lá. Então, se os dois estão no mesmo posto, aquele que é mais jovem deve saudar o mais antigo. E então vem aquela pergunta do piolento. Sabe o piolento? Aquele cara que quer pegar. Mas tenente, e se os dois estão no mesmo posto, e foram da mesma turma, e se formaram no mesmo dia, quem é que cumprimenta o outro? E o tenente respondeu: o mais educado cumprimenta primeiro. O mais educado, aquele que tem menos orgulho, aquele que não se importa tanto se está prestando continência para um subordinado, ainda que seja também esta uma maneira de cada um saber a sua função e respeitá-la. Quando entendemos que o caminho da construção de uma nação não deveria precisar de fiscais, não deveria precisar de processos, de juízes, nós começamos a entender qual é o plano do general maior, do comandante criador de todas as coisas. E nós recordamos, porque isso nós já sabemos, está escrito na nossa consciência. Uma das questões do livro dos Espíritos, Kardec, próxima inclusive desta que eu citei aqui, a 642, Kardec pergunta: aonde está escrita a lei de Deus? Na Bíblia? E os Espíritos respondem: não, a lei de Deus está escrita na consciência. Se fosse escrita na Bíblia, que é um livro respeitável das religiões dogmáticas, se a pessoa não sabe ler e escrever, nunca saberia a lei de Deus. E poderia errar, e poderia errar, e poderia errar, sempre com a desculpa de que não sabe ler. Mas uma vez que os Espíritos nos dizem que a lei de Deus está escrita na consciência, está escrita em nossa consciência, ninguém pode dizer que não sabe. Você sabe quando está mentindo. Ninguém precisa te dizer isso. Ninguém precisa pegar você no flagra. Você sabe quando não está sendo justo. Você sabe quando está com inveja. Você sabe quando está querendo burlar a regra. Você sabe quando para em fila dupla. Você sabe quando passa no semáforo que está vermelho. Você sabe quando conta uma mentira, mesmo bobinha. Você sabe. Você sabe quando se veste para proteger-se das intempéries, ou quando você se veste para seduzir outras pessoas. E uma das maneiras de você se enganar, neste caso, é usar a desculpa da moda. Ai, porque está na moda. E a moda é a desculpa para você tentar apagar a responsabilidade do dever, que todos nós conhecemos porque está escrito em nossa mente.
Você sabe quando a roupa está transparente, você sabe quando ela está curta, você sabe quando está mostrando o que deveria estar escondido. Todos nós sabemos. Vai chegar um dia em que não precisaremos de fiscais para ver se estamos sendo corretos, porque nós aprenderemos que nunca nós conseguiremos nos enganar. Você sabe quando o dinheiro não é seu, quando o presente que você acha que foi dado a você, sabe que não te pertence. Todos nós temos isso dentro de nós. Você sabe que está saindo com uma moça porque ela é bonita demais, ainda que ela não seja adequada para você. Ou com um rapaz que é muito rico, muito bom partido, mas você não tem aquele interesse tão grande assim de vê-lo como seu companheiro. Você sabe, nós sabemos. Porém, como nós ainda vivemos no mundo de fantasias, o universo ainda precisa usar dos recursos para nos lembrar. E às vezes, esta lembrança é feita através da dor, da infelicidade afetiva, da frustração amorosa, da decepção nos negócios. É feita em função daquilo que nós precisamos aprender, para que a gente descubra, por fim, que não é o homem que está comendo os meus biscoitos, sou eu que estou fazendo isso. Há um trecho do Evangelho, no capítulo 18, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, que fala sobre a porta estreita, que serão muitos os chamados e poucos os escolhidos. No item específico, que trata daqueles que dizem Senhor, Senhor, dizendo que não serão estes, só por dizerem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, e vocês conhecem essas passagens. Há um parágrafo que está escrito no Evangelho, ao término deste item, em que Kardec nos apresenta a seguinte revelação: as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são as palavras da Bíblia, não são as palavras que os pastores, os clérigos, os palestrantes inventam na boca de Jesus. Não, são aquilo que Jesus falou para comentar sobre valores, porque Jesus não veio fundar nenhuma religião. Quem fez isso fomos nós, os homens, que inventamos caminhos religiosos para, às vezes, burlar o que Jesus disse e não cumprir. As palavras de Jesus são eternas. Por quê? Porque são a verdade. Elas não são apenas a garantia para a vida celeste. Eu vou seguir o que Jesus falou, porque depois que eu morrer, do outro lado, vou estar numa boa. Não só por causa de você conseguir do outro lado algo de bom, mas porque elas são, vejam só o que são as palavras do Senhor, são a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade. Quando nós aplicarmos os valores que o Senhor nos apresenta em todas as nossas tarefas, na nossa vivência pessoal, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso lazer, nós não produziremos conflitos. E ele continua para terminar. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem sobre suas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade.
Mas aquele que violarem estes ensinamentos e esses valores, serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Não se trata da palavra literal. Refere-se Jesus a todo um conjunto de preceitos. Ama o próximo como você mesmo. Você será superior de alguém que você vai ter que punir. Quando Jesus disse, ame o próximo como a você mesmo, não está dizendo, não puna, releve, quando de verdade ele cometeu um delito, que ele precisa receber a punição. Mas está dizendo, cumpra o seu dever, mas ama o próximo como a você mesmo. Visite o punido, aonde você o prendeu. Vá até ele, converse com ele no fim de semana. Diga a ele, olha, eu estou aqui, vim passar alguns momentos com você. Te trouxe um livro. Não é porque você vai fazer isso porque está com a consciência pesada, por ter cumprido a sua tarefa. Não. É porque você entende o que significa amar o outro como a você mesmo. E se você estivesse preso e o teu comandante te fosse visitar, você o respeitaria ainda mais. Você teria por ele mais admiração. E certamente nunca mais você cometeria aquele delito. Você seria alguém mais nobre. Então você estaria construindo naqueles que estão sob você exatamente o que o Senhor disse: paz, tranquilidade, equilíbrio nas relações, respeito aos valores que de uma certa forma também fazem aquele que condena réu da própria sentença, porque vai ter que passar algumas horas lá no lugar em que o aluno está preso, em que o soldado está recebendo o castigo, como se você estivesse se castigando, mas não por um ódio, não por um desejo de gozar do erro do seu companheiro, mas como alguém que foi ser solidário. Pela legislação eu sou obrigado a colocar você aqui, mas como seu irmão eu vim saber se você precisa de alguma coisa. Como isso é diferente, como isso é nobre, como isso é belo, e como isso transforma todas as instituições em obras duradouras. Porque o que vem depois tentará fazer a mesma coisa ou melhor do que o que veio antes. Eu me recordo e conto sempre isso. Talvez os alunos que estão se formando, os cadetes, tenentes, já me tenham ouvido falar lá em Campinas, que eu era bicho do general Yasbeck. Ele era meu terceiro anista na escola de cadetes. Ele estava em um determinado dia como auxiliar de oficial de dia, o posto mais alto que um aluno na escola de cadetes pode exercer, com autoridade quase de um oficial. Eu era aluno, primeiro ano, e estava indo atender a solicitação de um outro oficial, transitando fora da sala de aula, quando ele me parou, pediu meu cartão de cabelo. Cartão de cabelo, para saber quanto tempo fazia que eu tinha cortado pela última vez. Meu cabelo já estava um pouco grande. E eu lhe disse, meu cartão de cabelo vai vencer, ou venceu ontem. Ele olhou para o meu cartão, venceu ontem mesmo, o senhor está com o cabelo fora do padrão. Sim, senhor. Me devolveu o cartão e disse, vai agora na barbearia e corta o cabelo.
e não me puniu. E eu fui cortar o cabelo, e desse dia em diante, nunca mais me esqueci de cortar o cabelo. Hoje é um general da reserva. E na academia, onde ele também foi um dos melhores alunos, num culto espírita, ele que era espírita também, estamos falando do exemplo que me deu. Mas que não tem nada a ver com o espiritismo. Tem a ver com caráter. Tem a ver com decência, tem a ver com respeito, tem a ver com você colocar-se no lugar do outro, ao invés de colocar-se sobre o outro, como nós costumamos fazer quando temos dinheiro, quando temos beleza, quando temos importância social, quando temos qualquer coisa que nos torne um pouco acima de alguém. A ordem que está na bandeira, garantindo o progresso para todos, ela precisa do nosso respeito. Não porque a lei nos mande, mas porque a gente ame a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Que o general divino nos deu a honra de nascer nela, para que nós fôssemos aqueles que elaboram uma sociedade que não é nem capitalista, nem comunista, porque não é egoísta, que é o grande problema nas relações humanas. Os sistemas econômicos costumam ser o pano de fundo do egoísmo, seja a direita, seja a esquerda. Egoísmo que nasce em cada pessoa, que se esquece daquele que está ao seu lado, que se esquece que aquele pedaço, aquele pacote de biscoito pode não ser seu, pode ser do outro. E assim, nós poderemos construir um futuro muito mais brilhante, sobretudo agora, que felizmente se aproxima de nossa jornada a retomada dos valores na administração pública, a retomada daquilo que é a obediência aos princípios, mas que não deve vir de cima. E é muito bom que tenha sido um capitão eleito pelo povo civil e militar como presidente, tendo um general como vice-presidente, para que nós nos lembremos sempre de que não se trata de cargos militares, trata-se de serviço aos ideais. Portanto, não se deve esperar somente daqueles eleitos a conduta correta. Muitos se dão ao direito de criticar os corruptos que estão sendo presos, mas continuam sonegando imposto, continuam deixando de fazer os deveres mínimos, continuam lucrando acima do que é justo, no preço que põem aos seus serviços, aos objetos que vendem. Não será o presidente da nação que vai impor o preço no seu cardápio, pelo prato que você serve. Será você. E se você for, e se o outro for, e se nós formos, este é o único e o mais importante apoio que a nossa nação precisa para que ela volte a ser aquilo que Deus projetou para ela.
coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós vamos fechar os olhos para que essa inspiração da bondade nos prepare para essa grande e magnífica festa em que novos representantes da disciplina, da ordem e do progresso terão estrelas no ombro, mas mais do que isso, terão estrelas no coração. Obrigado, Senhor, por tudo o que significa esta escola, os seus instrutores e dirigentes, por tudo o que significa o apoio dos pais, mães, amigos, na vida daqueles que com todas as honras e méritos, amanhã estarão se despedindo de um pedaço de metal que usaram por 4 anos, pendurado na cintura, para trocá-la por uma espada. Que Deus queira que nunca precisem usá-la, que represente apenas a honra do samurai, que não precisa matar para dizer-se samurai, que representa a beleza que encanta, a rigidez que não se verga nas lutas dos valores, e que ao mesmo tempo esteja sempre bem guardada, para que nunca seja necessário usá-la como um instrumento de punição. Ainda que tenhamos a coragem de fazer isso pela necessidade, não pela raiva, pela obediência, não pelo gosto, que nós possamos envolver do comandante desta força, ao presidente da República, aos oficiais dessa escola, da escola preparatória de cadetes, a todas as armas que têm formado cidadãos no caráter da verdade e da honradez, que nós possamos envolver a todos nos votos de coragem, de tenacidade, de perseverança, que enfrenta a cadeira de rodas ou o fluxo de oxigênio para continuar a servir a nação, e que é capaz de superar uma facada no ventre com o mesmo ideal e o mesmo objetivo. Ah, Senhor querido, a história dos povos conhece com muito mais facilidade a violência dos exércitos, na agressividade, nas conquistas. Mas existe sim, e você sabe, o valor do soldado nobre, daquele que, deixando uma vida de possibilidades ricas, aceita viver morando em moradias da vila militar, usando carros que não sejam do ano, para que você chegue aonde não chega ninguém, aonde não chega o bem. Estamos falando deste Senhor, que fazem parte do exército do amor, o exército que marcha sob tua proteção. Por ele, Senhor, nós vamos cantar mais uma vez a canção que sempre cantamos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim.
te ajudar.